Você já se perguntou como pode ser considerado justo diante de Deus? Essa questão tem intrigado a humanidade por milênios. Hoje, vamos explorar uma ideia revolucionária que mudou o curso da história cristã: a justiça de Deus como um presente, não um objetivo. No primeiro século depois de Cristo, um homem chamado Paulo de Tarso trouxe uma mensagem que abalou os fundamentos do pensamento religioso da época. Paulo, anteriormente conhecido como Saulo, era um fariseu zeloso que perseguia os seguidores de Jesus. Mas após um encontro dramático com o Cristo ressuscitado na estrada para Damasco, sua vida foi completamente transformada. Paulo passou de perseguidor a pregador, tornando-se um dos mais influentes apóstolos do cristianismo primitivo. Suas cartas, que formam grande parte do Novo Testamento, contêm ensinamentos profundos que continuam a moldar a teologia cristã até hoje. Um desses ensinamentos fundamentais é o conceito da justificação pela fé. Mas o que exatamente Paulo quis dizer com justificação pela fé? Para entender isso, precisamos primeiro compreender o contexto religioso da época. No judaísmo do primeiro século, muitos acreditavam que a justiça diante de Deus era alcançada através da observância estrita da lei mosaica. Era uma questão de esforço humano, de fazer o suficiente para ser considerado justo. Paulo, no entanto, apresentou uma visão radicalmente diferente. Em sua carta aos Romanos, ele escreveu: "Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem." Romanos 3. Esta declaração era revolucionária. Paulo estava dizendo que a justiça de Deus não é algo que alcançamos por nossos próprios esforços, mas algo que recebemos como um presente através da fé em Jesus Cristo. É como se Deus estivesse dizendo: "Você não precisa se esforçar para ser justo diante de mim. Eu já providenciei isso para você através de meu Filho." Mas por que isso era necessário? Paulo explica que todos nós, sem exceção, pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Nossas próprias tentativas de justiça são como trapos de imundícia, como diz o profeta Isaías. Precisávamos de uma solução que viesse de fora de nós mesmos, e é exatamente isso que Deus forneceu em Jesus Cristo. Na cruz, Jesus tomou sobre si o castigo que nossos pecados mereciam. Ele, que era perfeitamente justo, foi tratado como injusto para que nós, que somos injustos, pudéssemos ser tratados como justos. Paulo chama isso de a grande troca. Em 2 Coríntios 5:21 ele escreve: "Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus." Este conceito de justiça imputada, onde a justiça de Cristo é acreditada à nossa conta, é central para o entendimento de Paulo sobre a salvação. Não é algo que ganhamos ou merecemos, mas um presente gratuito da graça de Deus que recebemos pela fé. Mas o que significa ter fé? Para Paulo, a fé não era apenas uma crença intelectual, mas uma confiança total e uma entrega completa a Cristo. É reconhecer nossa própria incapacidade de nos salvar e confiar inteiramente na obra salvadora de Jesus. Paulo usa o exemplo de Abraão para ilustrar este ponto. Em Romanos 4, ele escreve: "Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça." Abraão não foi justificado por suas obras, mas por sua fé na promessa de Deus. Da mesma forma, somos justificados não por nossas obras, mas por nossa fé em Cristo. Este ensinamento de Paulo sobre a justificação pela fé teve um impacto profundo na história da Igreja. Séculos depois, foi redescoberto por Martinho Lutero e se tornou um dos pilares da Reforma Protestante. Lutero descreveu a justificação pela fé como o artigo pelo qual a Igreja permanece ou cai. Mas o que isso significa para nós hoje? Em primeiro lugar, nos liberta do peso esmagador de tentar ganhar o favor de Deus por nossos próprios esforços. Não precisamos mais viver com medo constante de não sermos bons o suficiente. Em vez disso, podemos descansar na certeza do amor e da aceitação de Deus, baseados não em nosso desempenho, mas na obra completa de Cristo. Isso não significa que as boas obras não sejam importantes. Paulo é claro que somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Mas essas boas obras são o resultado de nossa salvação, não a causa dela. Elas fluem naturalmente de um coração transformado pela graça de Deus. A justificação pela fé também nos dá uma nova base para a unidade. Paulo argumenta que, uma vez que todos somos justificados da mesma maneira,
pela fé em Cristo, não há base para a arrogância ou a discriminação. Onde está então o motivo de vanglória? Ele pergunta. É excluído. Por qual princípio? O das obras? Não, mas pelo princípio da fé. Além disso, este ensinamento nos dá uma nova motivação para a santidade. Não buscamos ser santos para ganhar o favor de Deus, mas porque já temos seu favor. Vivemos vidas santas em resposta ao amor de Deus, não para obtê-lo. Finalmente, a justificação pela fé nos dá uma nova perspectiva sobre o fracasso. Quando falhamos, e todos nós falhamos, não precisamos cair no desespero. Nossa posição diante de Deus não depende de nosso desempenho, mas da obra completa de Cristo. Podemos nos arrepender, receber o perdão e continuar avançando, confiantes no amor imutável de Deus. Em resumo, o ensinamento de Paulo sobre a justificação pela fé é verdadeiramente revolucionário. Ele muda completamente nossa compreensão de como nos relacionamos com Deus. Não é mais uma questão de trabalhar para alcançar a justiça, mas de recebê-la como um presente gratuito através da fé em Jesus Cristo. Este é o coração do Evangelho, a boa notícia que Paulo pregou com tanto zelo. É uma mensagem de liberdade, de esperança e de transformação. Uma mensagem que continua a mudar vidas hoje, assim como fez há 2000 anos. Que possamos, como Paulo, abraçar plenamente esta verdade e vivê-la em nossas vidas diárias. Que possamos descansar na justiça que nos foi dada em Cristo e, a partir dessa posição de segurança, viver vidas que reflitam o amor e a graça de Deus para o mundo ao nosso redor.